Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo jóia com você? Eu sou o professor Flaviano Lima e estou aqui muito feliz porque a gente vai dar início aqui no Portal Silvio Sandi ao nosso curso Reta Final para você que está se preparando para o concurso do TCE Pernambuco. A gente vai falar sobre direito previdenciário. Vamos fazer um curso dinâmico, um curso legal, um curso rápido, mas que vai abordar aí todos os aspectos do nosso programa, que é um programa que está tranquilo, tá certo? Vai ser um curso baseado em questões. Eu vou fazer uma revisão teórica, mas a gente vai estar sempre analisando questões CESP para ver como é que a banca cobra as matérias que estão lá no nosso programa. Beleza? Falando nele, vamos lá, vamos começar dando uma olhada aqui no nosso programa. Olha lá, Direito Previdenciário, programa do concurso TCE-PE. Olha lá, começa com Seguridade Social, conceito, organização e princípios. Realmente não dá para começar a falar de direito previdenciário sem abordar a Seguridade Social. Aqui, basicamente, o nosso objeto de estudo vai ser a Constituição Federal, ali nos artigos 194 a 203, beleza? Bom, e essa vai ser essa é a primeira parte aqui do nosso programa. Depois a gente tem aqui o regime geral de previdência social, falar sobre segurados, sobre dependentes, filiação, inscrição, carência, espécies de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas, salário de benefício, renda mensal, enfim, todo o funcionamento do regime geral de previdência social, tá? É o que a gente estuda aqui no item 2, tá certo? E o item 3 trata da chamada legislação específica para regimes próprios de previdência social. A gente vai falar sobre isso, vai entender o que são esses regimes próprios de previdência. Vamos dar uma olhada aí nas regras constitucionais a respeito dos regimes próprios, que estão principalmente ali no artigo 40 da nossa Constituição. E vamos falar um pouquinho também, o programa traz um tópico interessante, que é a reforma da Previdência. Então, tudo que eu estiver falando aqui, quando eu vejo que tem um ponto que vai ser impactado ali pela reforma da Previdência, eu vou tentar trazer para vocês aqui para colocá-los a par das principais mudanças que estão sendo propostas aí pelo governo na nossa Previdência Social. E, por fim, a gente tem aqui as leis 9.717, que trata... A lei 9.717 ela é interessante porque ela é aquela chamada lei nacional. É uma lei votada, elaborada pelo Congresso Nacional, porém ela obriga tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios e o Distrito Federal, claro. Ela disciplina a instituição de regimes próprios de previdência social. Isso a Lei 9.717. A Lei 9.796, que também está aqui no nosso programa, ela trata basicamente da compensação financeira entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social. A gente também vai tratar desse tema, vai ver quando é que a compensação financeira é exigida, como é que ela funciona. Tá? E temos ainda a Lei 10.887, que foi elaborada para disciplinar alguma das mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional número 41 no funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Em relação a essas três leis, eu recomendo que você conheça a lei seca. Você tem que dar uma lida nessas três leis, são três leis pequenas, tranquilas, e eu reputo como muito importantes. Quando você analisa as provas CESP feitas para concursos de Tribunal de Contas, a CESP aborda muitos temas destas leis. A gente vai fazer aqui diversas questões tratando do conteúdo destas leis, e eu vou deixar com você também lá na área do aluno, vou deixar um PDFzinho tentando fazer alguns esquemas com os principais tópicos destas três leis. Tá joia? Bom, dito isso, repito, a gente vai tratar aqui, a gente vai resolver questões, e para resolver as questões, claro, eu vou trazer aqui, fazer a rápida revisão teórica, tá certo? Edital publicado, concurso já com data marcada, então não dá para a gente perder tempo, vamos direto ao que interessa. Vamos lá, vamos começar. Olha lá. Questão de número 1, tá? Ano de 2017, do CESP. Julgue o próximo item
acerca do conceito e das fontes de custeio da Seguridade Social. A Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador e aos membros de sua família, independentemente de contribuição. Então, olha só, essa questão, ela aborda ali o conceito de Seguridade Social. Matéria muito simples, muito tranquila, que está ali no artigo 194 da nossa Constituição e que é muito explorada nas provas. Não dá para a gente fazer uma prova de direito previdenciário sem conhecer muito bem esse artigo 194 e a própria esquematização que ele faz da nossa Seguridade Social. Vamos nessa. Esse artigo 194 fala em uma Seguridade Social que garante direitos relativos à saúde, olha lá, à assistência social e à previdência social. Então, quando a gente fala em seguridade, o artigo 194 ele fala em seguridade social, tá certo? Ele fala, a gente precisa lembrar, e é muito importante que a gente faça isso, sempre que a gente ler numa questão a expressão seguridade social, vamos nos lembrar que a seguridade se refere a quê? À saúde, à assistência social e à previdência social. E cada um desses segmentos tem algumas características que são bastante relevantes e importantes para a gente compreender o funcionamento da Seguridade Social. A saúde, ela é universal, significa dizer que todos têm acesso aos serviços públicos, à rede pública de saúde. Saúde é direito de todos e é dever do Estado. Saúde é universal e é não contributiva. Significa dizer que para fazer jus aos benefícios e serviços oferecidos pela rede pública de saúde, não é necessário comprovar o recolhimento de qualquer tipo de contribuição. A assistência social, ela é para quem necessita. O objetivo da assistência social é garantir o chamado mínimo existencial, garantir que todas as pessoas tenham aquele mínimo necessário para uma existência digna, tá certo? Então, ela é feita para quem necessita, ok? E ela também é não contributiva. Ora, meus amigos, a Previdência Social, por sua vez, a Previdência Social, ela se destina a oferecer proteção principalmente para o trabalhador e para os seus dependentes, para o trabalhador e para a sua família, a gente pode dizer dessa forma. E a Previdência Social, importante, ela tem natureza contributiva, ou seja, para fazer jus a um benefício da Previdência Social, via de regra, eu preciso comprovar o recolhimento prévio de contribuições. Essa é a lógica previdenciária. Veja, e esse conceito muito simples, muito direto, ele já resolve essa questão de número 1. Observe, a questão diz: a Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador. Opa, peraí, ao trabalhador e aos membros de sua família? Não. Vamos lá, vamos entender. A Seguridade Social, ela é muito mais ampla. Não é verdade? A Seguridade Social, ela envolve saúde, assistência e previdência. A previdência, sim, ela volta-se para a proteção do trabalhador e de sua família. Mas a Seguridade Social, ela vai além, porque ela engloba também a saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Todos têm direito. A saúde é universal. E a assistência social prestada a quem dela necessitar, ok? Então, as pessoas alcançadas pela Seguridade Social, esse universo é muito mais amplo do que somente o trabalhador e sua família. Trabalhadores e suas famílias são, basicamente, a clientela protegida pela Previdência Social. Então, o que é que a questão fez aí? Ela inicialmente falou em Seguridade Social, mas restringiu, tá certo? E olha,
Restringiu, que eu digo é que quando ela colocou o universo das pessoas, ela pensou somente em trabalhador e membros de sua família, o que torna a questão errada. Por quê? Porque a Seguridade Social é bem mais ampla do que isso. E temos um erro também na parte final. Por quê? Porque está dizendo aqui, ó, que a Seguridade Social ela é prestada independentemente de contribuição. Ora, não é exatamente assim. Por quê? Porque dentro da Seguridade Social, tudo bem, nós temos a saúde, que é não contributiva, temos a assistência social, que é não contributiva, mas temos a Previdência Social. A Previdência Social, ela é contributiva. E se a Previdência Social está dentro da Seguridade, eu jamais posso dizer que a Seguridade Social ela é prestada independentemente de contribuição. Errado. Por quê? Porque a Previdência que está dentro da Seguridade exige contribuição prévia. Tá certo, meus amigos? Então essa questão de número 1, ela está errada. É uma questão que eu considero uma questão fácil, porque ela explora o conceito do artigo 194, o conceito de Seguridade Social, que é básico, com certeza você já viu esse conceito. Lembre-se, eu reforço, neste conceito, o que nós não podemos esquecer: saúde universal e não contributiva. Assistência social destina-se a quem dela necessitar e também é não contributiva. Previdência social é contributiva e previdência social destina-se principalmente ao trabalhador e à sua família. Tranquilo, galera? Questão fácil, numa boa. Vamos adiante. Ok? Questão 1, portanto, está errada. Vamos lá. Questão de número 2, acerca do regime geral e dos regimes especiais de previdência social, julgue o item seguinte. Olha lá. É competência privativa da União legislar sobre previdência social, sendo, portanto, vedado aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre esta matéria. Questão está errada. Como é que a Constituição faz a divisão de competências em matéria de Seguridade Social? Ora, o que é que a Constituição diz? É algo que parece até um pouco contraditório, mas é assim que funciona, ó. A Seguridade Social, veja, a Seguridade Social, segundo a Constituição, ela é uma matéria, a competência para legislar sobre Seguridade Social é privativa da União, ó, privativa da União. Entretanto, quando a gente fala em Previdência Social, ok? Só um detalhe, onde é que está dizendo que a competência para legislar sobre Seguridade Social é privativa da União? Está lá no artigo 22, inciso 23 da Constituição, tá certo? Mas para tratar de Previdência Social, a Constituição diz que a competência legislativa em matéria de Previdência Social, ela é uma competência concorrente. Olha lá, é uma competência concorrente entre União, Estados e DF, tá certo? Isso está lá no artigo 24, no inciso 13. Ok? Também da Constituição. Ora, eu disse no início que isso parece um tanto contraditório, porque a União compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, que é o todo, e no que toca à Previdência Social, essa competência ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, tá? E a gente sabe que os municípios também vão legislar em matérias ali de interesse local. Mas a gente precisa lembrar, e fica fácil a gente entender o porquê disso, a gente precisa lembrar dos chamados regimes próprios de Previdência Social. Vamos lá. O que são esses regimes próprios? Vamos entender. O regime geral, a gente tem o nosso maior regime previdenciário, é o regime geral de Previdência Social. Ele alcança os trabalhadores da iniciativa privada e também aqueles servidores públicos que não estejam vinculados a regimes próprios. Mas o artigo 40 da Constituição, ele traz ali regras específicas para a aposentadoria dos servidores públicos. E
esta aposentadoria dos os servidores públicos que ocupam cargos efetivos, eles vinculam-se aos regimes próprios de previdência social, assim como aqueles que ocupam cargos vitalícios, como os membros do Ministério Público, como os membros da magistratura, os ministros de tribunais superiores, os ministros e conselheiros de tribunais de conta, também vinculam-se ao regime próprio de previdência social. Acontece que esse regime próprio de previdência social, ele deve ser instituído por uma lei própria de cada um dos entes federativos. Então, o Estado de Pernambuco tem um regime próprio de previdência social para os seus servidores. Os benefícios oferecidos por esse regime próprio de previdência social são aqueles previstos no artigo 40 da Constituição. A instituição desse regime de previdência, desse regime próprio, se dá seguindo-se ali os moldes da Lei 9.717, mas, e aí vem a informação relevante, é importante que você lembre que a instituição do regime próprio de previdência social se dá mediante lei de cada ente federativo. Então, por Pernambuco tem um regime próprio de previdência? Tem. Por quê? Porque este regime foi criado por meio de uma lei estadual. Então, todo município, todo estado, a própria União, a União tem regime próprio para os seus servidores? Sim, está ali previsto na Lei 8.112, lá do ano de 90. Perfeito? Então, competência para legislar sobre previdência social, de acordo com a nossa Constituição, é uma competência concorrente entre União, Estados e DF, e a gente sabe que no âmbito da competência concorrente, os municípios também vão legislar ali acerca dos assuntos de interesse local. Perfeito, pessoal? Não esqueça também que em matéria de seguridade social, a Constituição diz que a competência é privativa da União. Beleza? Então, essa questão aqui, ela está errada. Fundamento está aí, os artigos 22 e 24 da Constituição. Fique atento aí para você dar uma checada nestas informações que eu acabo de passar. Vamos nessa. Julgue o item seguinte, relativo à Seguridade Social e ao regime geral de previdência social. A saúde e a assistência social integram a Seguridade Social e são prestadas independentemente de contribuição nos casos legais. Já a Previdência Social apresenta caráter contributivo. Corretíssimo, não é isso, meus amigos? Corretíssimo. Veja, não esqueçam, saúde e assistência social são não contributivas. Previdência social é um sistema contributivo. Para ter direito a um benefício previdenciário, eu preciso demonstrar que efetuei contribuições. Esta é a regra. Óbvio, essa regra possui algumas exceções, porque em algumas situações a contribuição é presumida, mas esta é a regra. Digo a você que este ponto como a gente está vendo aqui, é muito explorado pelo CESP. São questões fáceis, são questões bobas, mas que você tem que ter atenção para não perdê-las. Então, fique atento aí, esse artigo 194 da Constituição, os artigos 194 e 195 da Constituição são fundamentais, tá? E aí eu vou até adiantar uma coisa que eu acho interessante colocar, que é o seguinte: Flaviano, concurso está próximo, edital já foi publicado, já tenho uma boa noção de previdenciário, estou aqui resolvendo as questões, como é que eu faço para revisar? Sabe uma estratégia que eu acho muito boa? Você vai pegar a lei seca, então a gente está falando de Constituição, a gente está falando depois de lei 8.213 e das leis específicas ali pedidas no programa. A gente vai dar uma olhada na lei seca, nos pontos que nos interessam e resolver questão. A pegada é essa, lei seca, resolver questão. E aí, claro, surgindo as dúvidas, a gente tem algumas questões que envolvem o conhecimento da jurisprudência, tá certo? Mas não são muitas, mas a gente vai compreendê-las, a gente vai resolvê-las aqui também. Ok? Para exatamente trazer aí os principais entendimentos dos tribunais a respeito da nossa matéria. Vamos lá.
Questão 3, portanto, está correta. Olha aí a questão de número 4. Considerando a legislação específica e as disposições da Constituição Federal de 88, relativa à Seguridade Social, julgue o próximo item. O regime federativo orienta e formaliza a organização das instituições constitucionais no campo da Seguridade Social. Por isso, a implementação das políticas sociais depende da repartição dos poderes públicos. Ora, pessoal, essa é uma questão que está correta, é uma questão que tem um texto um tanto mais genérico, ok? Mas que me parece assim que até intuitivamente a gente pode chegar à conclusão de que ela está correta. E eu vou tentar mostrar para você qual o raciocínio que fiz. Primeiro ponto, olha como é que começa a questão. O regime federativo orienta e formaliza a organização das instituições constitucionais no campo da Seguridade Social. Verdade, isso não poderia deixar de ser assim. Até porque o Brasil está lá, a Constituição coloca que o Brasil é uma república federativa. E claro, se a Seguridade Social está inserida na estrutura dessa federação, obviamente que essa federação orienta, essa federação formaliza essa organização das instituições em matéria de seguridade social. Então, a própria situação de que, olha, nós temos ali regimes próprios de previdência social. Cada estado, cada município pode ter as suas regras, digamos assim, próprias, pode ter a sua lei, o seu regime previdenciário próprio. Obviamente, obedecendo às disposições do artigo 40 da Constituição e lá da Lei 9.717. Mas isso significa que os estados e os municípios estão aí exercendo em matéria previdenciária a sua autonomia legislativa. Então, o princípio federativo está aí orientando e formalizando, sim, a proteção social. Isso num pequeno exemplo em matéria previdenciária. Mas óbvio que se a gente pensar, por exemplo, na proteção à saúde, pensando em seguridade social, na qual estão inseridas ali saúde, assistência social e previdência, se a gente pensar na saúde, ora, a saúde, ela é responsabilidade de quem? Somente da União? Claro que não. A União tem lá todo um orçamento específico voltado para a saúde, uma série de atuações na área de saúde, assim como cada estado, assim como cada município. Então, a implementação, como está dito aqui no final da questão, a implementação das políticas sociais depende da repartição dos poderes públicos. Claro, tá certo? Cada ente federativo dará a sua participação, contribuirá, agirá para a implementação das políticas sociais. Sobre todos os aspectos, cada orçamento vai contemplar ali valores que devem ser aplicados na Seguridade Social, instituições voltadas para o atendimento da população. Então, cada município tem a sua Secretaria de Saúde, cada estado tem a sua Secretaria de Saúde, no plano federal nós temos o Ministério da Saúde, ou seja, então temos ali um conjunto de instituições em cada ente federativo voltado esse conjunto de instituições para o atendimento das necessidades do cidadão em matéria de seguridade social. Correto? Bom, seguindo em frente, então a questão de número 4 está correta. Como eu disse, uma questãozinha aqui é um tanto quanto mais ampla, mas que dá numa boa para a gente resolver. Vamos lá, olha aí a questão de número 5. Estou falando de uma situação hipotética. Maria recebe proventos de aposentadoria de professora de determinada universidade federal. A administração verificou irregularidades na concessão da aposentadoria a Maria, que, sanadas, resultariam em redução do valor nominal por ela recebido. Assertiva. Nessa hipótese, conforme o entendimento do STF, não é possível a redução do valor nominal da aposentadoria de Maria,
dado o princípio constitucional da irredutibilidade do valor do benefício. Ora, pessoal, claro, essa questão pode até despertar algum tipo de questionamento, alguma dúvida, mas ela está errada. Vamos entender. Claro, a gente tem um princípio que é o princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios. A Constituição protege o valor do benefício, impedindo que ele venha a ser reduzido por uma lei ou por um ato normativo posterior. Isso é uma proteção para o benefício. Mas essa mesma Constituição, ela prevê o princípio da legalidade, essa mesma Constituição prevê que a administração pública deve se portar de acordo com a lei. Então, se em algum momento restar claro que o benefício concedido foi erroneamente concedido, que houve ali um erro na concessão daquele benefício, em outras palavras, aquele benefício foi concedido em desacordo com a lei, ora, esse valor tem que ser corrigido, tá? A gente tem lá uma determinação na Lei 9.784, determinação essa que é fruto de um amadurecimento da nossa jurisprudência, que diz assim, a administração tem o dever de rever os seus próprios atos quando é constatada a existência de vícios. Então, se a aposentadoria foi concedida de forma errada, ela precisa ser corrigida, mesmo que esta correção implique redução no valor do benefício. Isso não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade, mas sim uma restauração da legalidade, a fim de que aquele benefício seja concedido, passe a ter o valor exatamente previsto na lei. Tranquilo, meus amigos? Questão de número 5 está aí. Olha aí a questão de número 6. João, com 65 anos de idade, não possui meios de prover a sua própria manutenção, nem a de sua família, cuja renda mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Assertiva. Nessa situação, João só pode requerer o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, se tiver contribuído para a Seguridade Social. Claro que isso aqui está errado, né, pessoal? Claro, nós já vimos que a assistência social, ela é não contributiva. Não é preciso comprovar o recolhimento de qualquer tipo de contribuição para fazer jus a um benefício assistencial. Esse benefício ao qual a questão se refere, o chamado BPC-LOAS, né, o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, esse benefício consiste na renda de um salário mínimo, ele está previsto lá no artigo 203 da Constituição, ele consiste na renda mensal de um salário mínimo que a Constituição determina que seja paga ao idoso e ao deficiente que não tenham meios de prover a sua própria manutenção, nem de ter a sua manutenção provida pela sua família. Esse benefício previsto na Constituição, ele foi instituído pela Lei 8.742, que é a chamada Lei Orgânica da Assistência Social. A Constituição diz que o valor deste benefício é de um salário mínimo e, no caso do idoso, a idade para recebimento do BPC-LOAS é a partir dos 65 anos. Este é um ponto que o governo pretende mudar com a reforma da Previdência Social. A reforma, originalmente, mudava essa idade para direito do BPC-LOAS de 65 para 70, mas já no substitutivo aprovado na comissão da Câmara dos Deputados, essa idade foi para 68, então, no texto atualmente vigente, a reforma prevê a elevação da idade mínima para a obtenção do BPC-LOAS de 65 para 68 anos. Tranquilo, pessoal? Então, vou parar por aqui, porque o tempo do nosso bloco esgotou. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai continuar resolvendo as questões. Se ligue que daqui a pouco a gente volta.